Salmo número 6, vamos ler Salmo número 6. Eu vou ler hoje numa versão mais recente da Bíblia em português, que é a NVT, Nova Versão Transformadora. Salmo 6. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará na sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar. E de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados. Todos os meus inimigos recuam de repente, envergonhados. Salmo 6 também é um salmo de Davi, e nós queremos compartilhar na perspectiva de aprender a reconhecer as nossas fraquezas diante de Deus. Reconhecer as fraquezas diante de Deus. O mesmo Davi que nós vemos em alguns salmos e nos anteriores já vimos ousado, alegre, confiante em Deus, que ora e dorme bem. O mesmo Davi que enfrentou Golias, o mesmo Davi que tinha em Deus uma ousadia impressionante, o mesmo Davi que louvava a Deus, também sabia reconhecer seus momentos de fraqueza, reconhecer a sua incompletude. Nós, seres humanos, somos incompletos, falhos, limitados, e não adianta a gente tentar mentir, negar isso. Algumas pessoas acabam trazendo para o cristianismo uma filosofia que não tem nada a ver com a Bíblia, de achar que quem crê em Deus não pode ter momentos de tristeza, de dificuldade, de desânimo, e até onde a nossa fé é sacudida. Davi no Salmo 6, como em muitos salmos, ele vai descrever e reconhecer a sua fraqueza. Pelo menos 3 fraquezas a gente percebe. Primeiro, uma fraqueza emocional. Versículo 2, ele fala: tem compaixão de mim porque eu estou fraco, debilitado. Ele reconhece que emocionalmente ele não estava num bom momento. Tudo indica, parece que esse texto também fala desse momento onde ele foi perseguido pelo filho. Absalão levantou uma grande rebelião contra ele, ele teve que sair de Jerusalém fugido, e quantas vezes Davi teve que lidar com tipos de perseguição de Saul, inimigos que se levantavam, e quando o próprio filho se levanta contra ele, amado, não tem ninguém que não sofra de ver uma situação como essa, problema familiar grave. Davi diz: olha, eu estou fraco, fraqueza emocional. Ele mostra também uma fraqueza física. O versículo 2, na parte B, ele diz: cura-me, pois os meus ossos agonizam. A NVT, essa versão, Nova Versão Transformadora, coloca esse termo, os ossos frágeis, dor, às vezes física, por causa do nível de angústia que a gente passa. E ele também mostra e assume a sua fraqueza espiritual. No versículo 3, ele diz: o meu coração está angustiado, eu estou confuso, eu não consigo discernir o que eu preciso fazer. Mesmo sendo do Senhor, conhecendo o Senhor como Davi, ele também tinha momentos que ele não sabia o que fazer, ou seja, espiritualmente ele estava sem discernimento, enfraquecido. A Bíblia mostra então que os homens de Deus passam e podem passar por momentos como esse. Mas o Salmo 6 nos mostra que nós precisamos aprender a reconhecer as fraquezas, porém, diante de Deus. Então não é só falar e assumir que nós temos isso, mas reconhecer no altar,
falando com o Senhor, derramando diante de Deus as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas debilidades. E aí a gente aprende no Salmo 6, pelo menos 3 coisas. Que apesar das fraquezas, nós precisamos confiar na graça de Deus. Davi, apesar das fraquezas, ele confia na graça de Deus, ele confia no amor de Deus. O versículo 4 diz: cura-me, Senhor, ou melhor, o versículo 4, volta-te, Senhor, e me livra, salva-me por causa do teu amor. Há uma versão que diz: salva-me por causa da tua graça. Ele diz: eu estou fraco, eu estou me sentindo desanimado, sem forças alguma, mas me salva, Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de amor. Ele confia na graça de Deus. Gente, a graça de Deus é que nos faz ter condição de recomeçar na vida. Não tem momento que a gente quer desistir? A graça de Deus vem nos dar aquele novo fôlego, a nova alegria, a nova paz. Então Davi, ele diz: olha, eu sou fraco, mas Senhor, a tua graça e o teu amor me colocam de pé. A tua graça segura na minha mão. A Bíblia fala tanto sobre a graça de Deus. Quanto mais conhecermos a graça de Deus, mais nós vamos confiar em recomeços, mais nós vamos ter experiências com o poder fortalecedor de Deus. É a graça de Deus que nos coloca de pé, o amor de Deus. Então reconheça a sua fraqueza, mas confie na graça de Deus. Em segundo lugar, o Salmo 6 nos mostra que apesar das fraquezas, nós podemos orar crendo no poder de Deus, orar crendo nas respostas de Deus. Davi dizia: eu estou fraco, mas o versículo 8, ele diz: afasta de mim os que praticam o mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto. Versículo 9, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor responderá a minha oração. Eu estou fraco, desanimado, meus ossos estão doendo, mas eu estou orando, eu posso orar e eu posso crer, e sei que Deus responde a oração. Então assuma a sua fraqueza, fale do que você está sentindo, mas fale da sua confiança nas respostas de Deus. Ore. As nossas fraquezas não precisam impedir a nossa oração e nem bloquear a nossa fé. Mesmo uma fé frágil, ela é fé. E se ela é fé e está colocando diante de Deus, Deus vai fortalecendo a sua fé e vai renovando o seu coração. Apesar das fraquezas, nós podemos orar confiando nas respostas de Deus, crendo. Hebreus capítulo 11, falando lá dos homens e mulheres que pela fé venceram, superaram, ultrapassaram problemas, venceram grandes batalhas. O texto de Hebreus 11, em algum versículo que eu não me recordo agora especificamente, diz que da fraqueza essas pessoas tiraram força. No seu momento mais fraco, pode ser o momento onde você vai experimentar a graça de Deus de uma maneira sobrenatural, extraordinária, porque a fraqueza pode me levar a desistir, mas pode me levar também a buscar a Deus com toda a minha força, e a graça de Deus e o poder de Deus vir sobre mim. Como alguém que está morrendo afogado, ele pode desistir de tentar lutar, mas ele pode, com aquele desespero, agarrar em alguém, e isso é até perigoso, alguns até afogam junto. Mas o Senhor, se nós nos agarrarmos a Ele, Ele vai nos tirar das águas que tentam nos afogar. Nós precisamos orar e crer. E em terceiro e último lugar, Salmo 6, Davi também nos ensina com a experiência dele, que apesar das fraquezas, nós podemos manter a esperança. Manter a esperança. O versículo 10, ele deixa claro o seguinte: olha, sejam humilhados e aterrorizados os meus inimigos, recuam de repente, envergonhados. Ou seja, ele se percebe cercado por inimigos, ele se percebe fraco, mas ele diz: o Senhor vai ouvir a minha oração, e os meus inimigos, de repente, eles vão ser vencidos, eles vão ser derrotados. Ele tem esperança. Você pode estar fraco, mas mantenha a esperança. Você pode estar desanimado, mas cultive um coração que tem esperança, que para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Ele pode mudar o coração das pessoas perto da gente, Ele pode mudar o nosso coração para saber lidar com as pessoas sem perder a paz, sem perder a alegria,
sem perder a fé. Porque ninguém pode roubar o que Deus coloca dentro da gente sem a nossa permissão. Você pode ter fé num ambiente difícil, você pode ter paz num ambiente difícil, você pode ter alegria num ambiente difícil. Mantenha a esperança, porque o Senhor está no controle, e os inimigos e as situações adversas, de repente, o Senhor pode reverter esse quadro. O mais importante é mantermos a esperança. Os Salmos, o livro de Salmos é muito interessante, porque é uma anatomia da alma humana. Os salmistas, eles revelam as suas dores, as suas crises, mas a gente percebe que em todo salmo existe um tom de esperança. Existe um coração que, apesar de falar de tantas dores e dificuldades, e no texto aqui, talvez até de pecados que Davi, ele mostra que: Senhor, não me repreendas na tua ira. Talvez Davi também esteja consciente de fraquezas, pecados cometidos por ele, mas há uma esperança, porque se aproximando do Senhor, sempre há esperança. Se aproximando de Jesus, olhando para Jesus, o nosso coração se mantém firme. O que nos derruba não são as batalhas, mas é tirar os olhos de Jesus. Vamos orar nessa manhã, que o Salmo 6 entre no nosso coração, que a gente aprenda a não negar os nossos sentimentos, não negar as nossas fraquezas, reconhecer, mas sempre diante de Deus. Pai, obrigado por essa manhã, por esse dia. Obrigado porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Obrigado porque o Senhor é fiel. E obrigado porque nós estamos diante de um Deus que conhece o nosso coração. Nós podemos te adorar, te louvar, celebrar, mas também podemos abrir o coração e reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Obrigado, Deus, porque quando nós reconhecemos diante do Senhor, a tua graça nos fortalece, a tua graça nos encoraja, a tua graça renova a nossa esperança. Nesta manhã queremos trazer à memória o que dá esperança. O que dá esperança é saber que o Senhor cuida de nós e que a tua misericórdia nos sustenta, a tua graça é melhor do que a vida. Deus, muito obrigado, que nós possamos, assim como Davi, nos momentos mais frágeis, buscar o Senhor e ser fortalecidos pela tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.